Amados, durante essa quarentena nós estamos tendo um tempo para fazer coisas que estavam paradas, para avançar em algumas direções. E eu estava com alguns livros para ler e estou achando ótimo, que eu estou tendo um tempo a mais para poder dedicar à leitura. E um desses livros é O Perfil do Verdadeiro Cristão. É um livro do pastor Paulo Júnior, daquele muito conhecido por aí como Defesa do Evangelho, né? E esse livro fala de algo que... Aí é a minha parte, tá, gente? Eu só peguei o livro, li e Deus trouxe ao meu coração algo para compartilhar com os irmãos. Um teste. Você vai agora fazer um teste para saber se você tem as características que Jesus colocou para que entrasse no seu reino. Primeira característica de alguém que entra no reino de Deus é o arrependimento. Você precisa ser uma pessoa arrependida. De quê, pastor? O que eu fiz? Pecado. O pecado da humanidade, o pecado que já vem com você, sem você querer. O pecado, a culpa que vem desde Adão até os dias de hoje, trazendo desgraça à vida da humanidade. Mas Jesus, ele entra e traz graça. Jesus é o Deus que acaba com tudo, toda e qualquer maldição vinda do pecado. Amém, amados? E então, lendo esse livro, que é uma meditação sobre um texto da Bíblia, eu quero trazer aqui hoje um teste para você. Você vai então verificar se você vai passar no teste das bem-aventuranças. O sermão mais conhecido de Jesus, o maior sermão de Jesus, está aqui, Mateus capítulo 5, do 1 ao 12. Abra aí a sua Bíblia, por favor. Mateus capítulo 5, do 1 ao 12, se você não encontrou, acompanhe aqui na projeção, diz assim a palavra do Senhor. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Vamos orar? Pai, obrigado pela Tua palavra. Abençoe-nos, ó Deus, dando entendimento e que ela se torne não só uma verdade admirável como já é, mas que se torne vida, prática em nós. Em nome de Jesus. Amém. Amados, Jesus então dá essas instruções aos seus discípulos. Como você viu lá no início, estão perto de Jesus discípulos. Algumas pessoas confundem apóstolos, discípulos, pastor, não sei quanto que é qual, o que é um e o que é o outro. Apóstolos são os 12.
foram chamados dentre os discípulos de forma específica, para uma missão específica. Amém, amados? Discípulos, não dá nem para numerar. Eram muitos os seguidores. Discípulo é aquele que tem um mestre e segue os seus ensinamentos, as suas direções. Amém, amados? Então, discípulos, apóstolos. E bem-aventurança, pastor, que negócio é esse? Eu não sei o que significa, vou te explicar. Você não vira para sua esposa e fala assim: ó, como você é bem-aventurada. Já falou isso com a Michele? Não? Pois é, porque não é elogio natural, não está no campo natural. O bem-aventurado é uma pessoa que tem privilégios com Deus, privilégios espirituais. Não é um elogio, um adjetivo que é dado aos homens, que o homem vira para o outro e fala: ó, como você é bem-aventurado, ó, como você é bem-aventurado. Não, bem-aventurado, minha definição: pessoa que tem altos privilégios com Deus. Alguém que goza de privilégios altíssimos com Deus. Então, Jesus, dando aos seus discípulos as instruções, ele fala: a pessoa que tem esses privilégios, ela é assim. E essas características são de pessoas que são cristãs, crentes de verdade, bem-aventurados. E ele começa dizendo: bem-aventurado o humilde de espírito ou pobre de espírito. A palavra grega usada ali para pobre é pitokoi, que significa aquele que depende exclusivamente das forças de outro para se alimentar ou para se sustentar. Ele não tem forças naturais, não tem nada que ele possa fazer, ele é fraco, totalmente dependente da misericórdia, da ação de outro para te sustentar. O pobre de espírito, ele é um falido espiritual, ele declara-se assim diante de Deus, ele é totalmente humilde, ele sabe que a sua situação não é das melhores, ele reconhece que o fardo do pecado é pesado demais, mas ele é bem-aventurado porque ele sabe que esse fardo foi levado na cruz, pelo meu Senhor e Salvador Jesus. Amém, amados? Pobre de espírito me remete à humildade, me remete àquilo que eu tenho que ser dependente de Deus, dependente espiritual. Eu preciso da ação do Senhor, eu preciso que Deus faça algo na minha vida, que Ele faça algo por mim. Amém, amados? Aleluia! Em Gálatas capítulo 6, versículo 14, a Bíblia fala que: quanto a mim, sou pecador, e, no entanto, eu jamais venha me orgulhar, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio da qual o mundo já foi crucificado para mim, e eu para o mundo. Esse é o perfil do pobre de espírito. Segunda bem-aventurança: bem-aventurados os que choram. E nesse ponto, o Paulo Júnior, ele é meio duro, e ele fala, assim, que as pessoas: eu choro, até com desenho animado. Aí ele chama essas pessoas e fala assim: não, isso é banana, isso é ser bobo, você chora por qualquer coisa, desenho animado faz eu chorar. Não é esse choro que a Bíblia está dizendo. Chorar pelo pecado, irmão, chorar pela desigualdade, pela injustiça, chorar pelas coisas que estão acontecendo por falta de conhecimento do Evangelho, por falta de conhecimento do amor de Deus. O mundo perece porque lhe falta conhecimento. Que conhecimento? Qualquer conhecimento não. O conhecimento de Deus, o conhecimento do Deus verdadeiro, o conhecimento daquele que pode libertar a escravidão mental, a escravidão física, a escravidão das pessoas, porque não conhecem a Jesus Cristo, o Senhor. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele tem uma frase interessante que diz assim: a pior coisa que pode acontecer com um crente é ele se acostumar com o sagrado. Ele vê aquele movimento, ele lê a Bíblia, ele não chora mais, ele não chora mais pelas coisas de Deus, ele não tem pavor pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz, ele não tem pavor pelo sacrifício, pelo pecado dele, a consequência que pode vir sobre ele, ele não tem pavor mais dessas coisas, isso não o toca mais.
se acostumou com as coisas de Deus. Em Gênesis capítulo 6, versículo 6, a Bíblia fala que Deus, ao olhar para a terra, Ele não viu o que Ele queria, Ele viu o que Ele não queria, e Ele se entristeceu com o pecado da humanidade. Ele não ficou satisfeito, Ele se entristeceu. E será, irmãos, que nós estamos causando alegria ou tristeza ao Senhor? O pecado da época de Noé fez com que viesse juízo de Deus sobre aquele povo. E nós, amados, e nós? Qual tem sido a nossa postura diante do pecado? Em Efésios capítulo 3, capítulo 4, versículo 30, a Bíblia diz: não entristeça o Espírito de Deus. Será que a minha atitude alegra ou entristece a Deus? Será que eu choro pelas coisas que eu cometo que entristecem a Deus? Bem-aventurados que choram. Terceira bem-aventurança: bem-aventurados os mansos. E nisso aqui eu quero explicar um pouco mais, porque, amados, algumas pessoas acham que as bem-aventuranças estão ligadas a temperamento. Não é. A pessoa introspectiva, ela é mais para dentro. Esse cara é muito manso. Não tem nada a ver. Por dentro está um vulcão ali querendo explodir a qualquer momento. A pessoa que não se controla. O manso de espírito é aquela pessoa que não entra em contenda, porque ele sabe quem é Deus. Ele sabe de onde vem o seu sustento. Ele sabe que Deus está ao seu lado. Irmão, eu não estou falando que manso é bobo, nem que crente é sinônimo de ser bobo. Você tem direitos, vá atrás dos seus direitos. Algumas pessoas não interferem ou não vão à frente em causas na justiça, porque falam: não, eu sou crente, né? Eu não gosto de entrar nesse tipo de coisa. Meu irmão, justiça, o nome já diz, é justo, é seu. Você não está roubando, vai atrás. É seu direito, vai lá, toma posse, é seu. Agora, se não é seu direito, se você começar a ter que inventar mentira, não, trabalhava 20 horas, mas trabalhava 14, aí já complica. Manso. A Bíblia vai falar em Gênesis capítulo 13, que certa vez Abraão e Ló tiveram uma contenda. O tio e o sobrinho, os pastores estavam brigando por causa dos rebanhos. Abraão e Ló decidiram dividir, falaram: não, Ló, você pode ir para onde você quiser, escolhe. Se você quiser ir para lá, eu vou para cá. Se quiser ir para a direita, eu vou para a esquerda. Problema nenhum, o importante é que Deus está comigo. Ló escolheu a Campina Verde do Jordão. Ló escolheu o lado que tinha Sodoma e Gomorra. E Abraão, no deserto, irmãos, o meu Deus faz brotar águas vivas. No deserto, meu Deus sustentou o seu povo, mandou pão, mandou tudo aquilo que era necessário para viver. Meu amado, aí eu entendo que o manso de espírito é aquela pessoa que ele não entra em contenda, porque ele sabe quem é o meu Deus. Eu sei que o meu Deus vive. Mas eu estou sendo injustiçado. Eu já vou falar disso. Quarta coisa, bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça. Amado, uma pessoa faminta, ela sabe o que ela quer. Se algum dia alguém virar para você e falar: eu estou com fome, e você der um copo d'água, meu irmão, não vai resolver a situação. Ele não está com sede, ele quer comer, ele precisa, o seu corpo está necessitando de comida. Fome é algo que faz as pessoas ficarem descontroladas. Fome e sede de justiça. Pastor, que justiça é essa? Não é a minha justiça, é a justiça de Deus. Não é a justiça do homem, é a justiça de Deus. Preste bem atenção numa coisa, amado. Às vezes nós nos deparamos com situações em que nós queremos justiça. Deus podia fazer justiça. Aí até uma lágrima escorre aqui, né? Do lado, justiça eu quero. Isso é vingança, irmão, não é justiça não. A justiça de Deus, e essa talvez possa ser a justiça do homem, mas a justiça de Deus é: meu inimigo, Deus age com justiça. Qual que é a justiça de Deus? Deus vai limpar o coração dele, e o inimigo vai virar amigo, e nós vamos morar junto no céu. Aleluia! Isso é justiça de Deus, irmão. Se você fosse tratado
justamente pelo seu pecado, pelos erros que você cometeu quando não conhecia a Cristo. Já pensou onde você estaria? Pois é. Fome de Deus, fome de justiça, fome daquilo que envolve Deus, amado. Sabe de uma coisa? Uma pessoa que tem fome de Deus, ele está na igreja o tempo todo, ele quer participar da oração, ele quer participar do grupo de visitação, ele quer vir no culto de jovens, de mulher, de homens, de qualquer coisa que tiver, ele quer estar envolvido. Ele compra 2 Bíblias. Para que você tem 2, 3 Bíblias? Para quê? Não, eu preciso comparar os textos, eu estou estudando algo aqui, está muito diferente, eu preciso saber o que está dizendo esse texto, e esse, eu quero saber mais. Ele compra livros, ele se dedica, ele faz coisas que as pessoas costumam olhar e falar assim: você é doido, cara. Eles falam: não, eu sou cristão, eu sou crente, eu tenho fome de Deus. Precisamos de pessoas que tenham mais fome de Deus, assim como Davi no Salmo 23, versículo 6, ele vai dizer que eu possa habitar na casa do Senhor para sempre. O desejo é esse. Pastor, nós temos que trabalhar, nós temos que fazer muita coisa. Não tem problema, irmãos, você não estou pregando aqui uma forma de você chutar o balde, não, jamais. Você tem que trabalhar, seja responsável, seja cristão lá no seu trabalho. Você tenha fome e sede de justiça onde você está. Quinta bem-aventurança: bem-aventurados os misericordiosos. A palavra misericórdia, ela traz 2 palavras, a junção de 2 palavras no latim: miséria e cardia. Miséria e cardia. Cardia, todo mundo sabe, é coração. Miséria é condição de miserável. O que tem isso a ver? Seria melhor traduzido, em algumas Bíblias também traz, por compaixão. Se compadecer, colocar-se no lugar do outro, sentir a dor desse outro, colocar-se na situação de ajudar. Compaixão, misericórdia. Amado, misericórdia é como Deus nos trata. Se você comete o mesmo erro 1000 vezes, vamos colocar 1000 é muito, né? 70 vezes no dia. Foi o questionamento de Pedro, né? 70 vezes, Senhor, se pecar 70 vezes, perdoa 70. Perdoe a 70 vezes. O que quer dizer isso, irmão? Meu coração misericordioso, como o coração misericordioso de Deus é. Se Ele me perdoa, e se eu venho requerer esse perdão de Deus sobre a minha vida, por que eu vou reter o perdão para o próximo? Misericordioso é a pessoa que está pronta para perdoar, porque ele sabe que a pessoa que cometeu o pecado contra ele está doente e precisando da cura. A cura chama-se perdão. Amém, amados? O Salmo de número 37, versículo 21, a Bíblia diz que o ímpio pede emprestado e não devolve. O justo se compadece e é generoso, ele dá. Pastor, você está falando de dinheiro? Não, não é isso não. Ele libera o perdão também. Ele não retém só para ele. Ele não quer a generosidade, a bondade de Deus só sobre a sua vida. Ele quer para o outro também. Amém, amados? Sexta bem-aventurança: bem-aventurados os limpos de coração. Irmão, preste bem atenção no que eu vou dizer. O limpo de coração é uma pessoa que não tem o coração dividido. Pastor, o que é isso? O que o senhor está querendo dizer com isso? O coração dividido é uma pessoa que tem um pezinho na igreja e um pezão lá no mundo. Esse é o dividido de coração. A pessoa que tem um coração dividido, ela quer muito agradar a Deus, mas se tiver um convite desse tamanhozinho, ele sai da presença de Deus na hora e começa a curtir e nadar de braçada nas coisas que não tem nada a ver com Deus. Irmão, em nome de Jesus, me dá uma certa insegurança. Não é insegurança, me traz um sentimento ruim ver pessoas que se declaram a Deus e se declaram de Deus, mas amanhã estão lá, levantando a mesma mão que levantou aqui, adorando e glorificando a Deus, levantando para o diabo. Pastor, como assim? Irmãos, algumas pessoas são seduzidas muito facilmente pelos prazeres desse mundo, por coisas que não são de Deus. Quer saber de uma coisa? Eu não consigo ouvir sertanejo, eu saio cantando. Eu gosto é de sofrer. Ela me traiu. Ele foi embora com outra. Que não sei o que. Pelo amor de Deus, irmãos, vai gostar de sofrer lá no inferno.
Chega de ter duas caras, de ter coração dividido. Seja 100% de Deus e nada, 0% do mundo. Não negocie. Deus é santo e não negocia a sua santidade. Deus é santo e exige que você seja de coração limpo, de coração puro. Não dá para ter o coração dividido. Não dá para ficar na bênção e na sofrência. Não dá para ficar colocando as coisas em paralelo, dividindo o seu coração com as coisas e prazeres desse mundo. Irmão, não dá para viver 0,5% no mundo. Ou você é 100% de Deus, ou você não é nada de Deus. Deus está nos chamando, igreja, para um momento de seriedade. Leve Deus a sério. Para de brincar de ser crente. Jesus chamou discípulos, falou: vocês têm que agir assim. Não dá para agir conforme qualquer outra pessoa. Vocês têm que agir assim. Coração limpo. No Salmo de número 34, versículo 1, a Bíblia diz: eu sempre darei graças a Deus. O limpo de coração, ele reconhece que é Deus o centro da sua adoração. É Deus o único que é merecedor do seu louvor. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará nos meus lábios. Sabe o que está nos lábios daquele que conhece a Jesus? O louvor, a adoração, a gratidão. Ele reconhece que Deus é tudo e que no mundo não tem nada de interessante para ele. Essa semana eu vi uma definição bacana demais de céu e de inferno. Muito legal, muito diferente daquela do chifrudo lá, com garfo, com caldeirão, não tem nada a ver. Mais bíblica do que isso não tem. Pastor, vai lá de inferno, irmãos, Jesus falou mais do inferno do que do céu. A definição é: o céu é o destino daqueles que decidiram buscar a Deus em vida e que quiseram tanto Deus que receberam. Eles andaram em vida desejando tanto a presença de Deus que encontraram. E o inferno, pastor? Pessoas que rejeitaram tanto a Deus em vida que tiveram aquilo que quiseram na eternidade. Ele quis tanto rejeitar a Deus. Amado, você é chamado para ser limpo de coração. Você é chamado para não ter um coração dividido. O Salmo de número 106, versículo 47 diz assim: ó Senhor, nosso Deus, liberta-nos, liberta-nos, tira-nos do meio dos pagãos e leva-nos de volta para a nossa terra. Assim nós te faremos graças, nós te daremos graças e com prazer te louvaremos, ó Santo Deus. Salmo 106, versículo 47. Amado, não dá para ter coração dividido. Outra coisa, 7ª bem-aventurança: bem-aventurados os pacificadores. Por isso, irmão, que eu e você, nós cumprimentamos a paz do Senhor. Amém, amado? E essa paz é uma paz que não se compreende com explicações científicas. Ela é a maior, ela vai além do que o nosso entendimento pode perceber. A paz do Senhor, essa paz que invade o nosso coração, que não é como o mundo. Em João capítulo 14, versículo 27, Jesus fala: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Sabe o que é um pacificador? É uma pessoa que chega, a paz chega. E é ruim, irmãos, é ruim você ver situações de injustiça ou de briga. É ruim, infelizmente, na minha trajetória sem Jesus, eu vi muitas brigas. Eu frequentava estádios e via as pessoas brigando por causa da cor da camisa que o defendiam, ou simplesmente por causa de honra. Um batia no outro. Gente, é feio demais de se ver uma pessoa disposta a matar o outro com um punho. É muito ruim de ver isso. Mas pior ainda é ver um crente brigando, fazendo contenda. Misericórdia.
pior. É pior, irmãos. Um crente da contenda. Mas eu e você fomos chamados para sermos pacificadores. Amém, amados? Glória a Jesus. A oitava bem-aventurança, ela depende de todas as outras. No bem-aventurados os perseguidos. E no nono, ele fala que bem-aventurados quando você for caluniado, injuriado, perseguido. A perseguição, amado, ela vem por causa de todas as outras 7 coisas. As bem-aventuranças, as 7 características. Quando a pessoa do mundo olha e vê você sendo pacificador, sendo misericordioso, sendo apaziguador, sendo uma pessoa que tem fome de Deus, o mundo vai olhar para você e falar assim: você está achando que você é melhor que quem? As pessoas vão olhar para você e querer te julgar, querer te menosprezar, colocar coisas que você falou e você não falou. Todas as coisas que você colocou em prática vão fazer o mundo te perseguir e te olhar com olhos diferenciados. Então, meu irmão, quando vier perseguição, quando vier luta, quando vier dor, não é motivo para você ficar preocupadinho. Ah, meu Deus, o que eu fiz? Ah, meu Deus, o que está acontecendo? No capítulo 5, versículo 12 de Mateus, está assim: exultai-vos e alegrai, porque assim como estão fazendo perseguição contra vocês, fizeram com os profetas que vieram antes de vocês. Todo mundo que se declarou, que você possa passar nesse teste das bem-aventuranças. Pobre